Bom dia, lindona. Que bom que você tá aqui. Eu vou dar um abraço, igual eu abraço meu povo aqui, viu? Um cheiro em você. De longe eu posso dar, tá bom? De longe eu posso dar um abraço, um cheiro. Que alegria, menina, que maravilha, que alegria ter você aqui. É uma honra, tá? Que você se sinta amada, honrada. E antes de trazer realmente, de te dar esse tempo aqui, de estar junto aqui, eu quero apresentar aqui o que aconteceu primeiro, né? E a gente adorar a Deus. Todo dia, Grace, a gente adora Deus e agradece antes de iniciar o nosso devocional, né? Então a gente agradece o Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que tem acontecido. Eu digo para as meninas assim, gente, traga pelo menos 5 motivos de gratidão ao Senhor nessa manhã. E um dos meus motivos de gratidão é você estar aqui comigo e conosco, na verdade, nessa manhã, né? Um dos motivos de gratidão é Deus me dar graça. E foi uma palavra dele que eu acredito que trouxe você aqui, né? Essa semana passada, o Senhor me deu uma palavra, Grace, que dizia assim: quem não se expõe, não conquista. E tem algumas pessoas que eu tenho muita vontade de fazer live e tudo, mas eu não tinha coragem nem de mandar mensagem, sabe? Tipo assim, faz sentido? Não vou mandar mensagem. E aí eu falei assim, gente, e Deus, ele realmente me impulsionou, né? Quem não se expõe, não conquista. Eu falei, pronto, então eu vou mandar mensagem para todo mundo, já vou começar por Grace Joviane aqui. E aí, mulher, quando eu mandei a mensagem, olha, acredite, em 1 minuto você mandou de volta e disse assim, combinado. Eu falei, gente, tá normal não esse negócio aqui. E não mesmo, viu? Tá vendo? Então, assim, eu creio muito em um mover de Deus, eu creio muito em cristocidências e não em coincidências. Então, quando Deus nos dá uma palavra, ele realmente se move de uma forma muito preciosa, muito poderosa. E é uma honra, lindona, ter você aqui, tá? E daqui a pouco eu quero que você se apresente. E nessa manhã, eu quero que você que está aqui, principalmente você que acabou de entrar, você que ainda está aí nesse processo de entrar, eu quero que você adore a Deus nessa manhã junto comigo e que você seja intencional. Talvez você entrou aqui hoje com situações, com medos, ansiedades. Talvez você entrou aqui hoje com o coração achando assim, poxa, eu não tenho nada para agradecer. E eu quero dizer para você, agradeça sem motivos, porque ainda assim Deus vai te dar muitos motivos para agradecer. Queridos, a gratidão, ela muda a sua atmosfera, ela gera uma atmosfera santa, profética dentro da sua casa e do seu lar. E eu quero convidar você a ser intencional nessa manhã junto comigo e agradecer a Deus junto com a Joviane aqui nessa manhã, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Né? Quando esse louvor toca, eu não sei se você conhece, Grace, mas eu amo esse louvor. Ele fala para Deus para que Ele seja o meu universo, para que Ele seja tudo, tudo para mim, sabe? Então eu amo demais. Se você não conhece, eu quero que nessa manhã você ouça, né? Queridos, eu quero convidar você para você dar para Deus nessa manhã 5 motivos de gratidão. 5 motivos. E dizer para Ele, eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço. Pai, nessa manhã, eu quero convidar a presença do Teu Espírito manifesto. Só o Senhor sabe, para eu estar aqui nessa manhã. Quantas barreiras, Senhor, se levantaram. Mas eu te louvo, eu te agradeço. Porque, Senhor, a enfermidade não pode parar aqueles que o Senhor chamou, escolheu, e eu te louvo. Eu te louvo nessa manhã. Por mais uma manhã na tua presença. Eu te louvo pela vida da Grace, Senhor.
Eu te louvo pelo trabalho que ela tem feito, quantas vidas têm sido transformadas. Eu te louvo por cada vida que entrou exatamente aqui nesse lugar para honrar, engrandecer o teu nome. Eu te louvo, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor, e nos envolver com essa santa, doce, preciosa presença. E nessa manhã eu te convido, Espírito Santo, faz como tu queres fazer. Tens liberdade aqui, Senhor. Se manifesta no nosso meio. Nós te louvamos, engrandecemos, bendizemos. E nessa manhã, Pai, entregamos toda a honra, todo o louvor e toda a adoração ao Senhor. Obrigado, Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Lindona, você fica à vontade, a casa é sua, faz como você quiser, tá bom? Que Deus possa usar a sua vida de uma forma muito preciosa. Eu quero dizer para você que é uma honra de verdade e que é interessante que uma das coisas que mais me conectou foi um dia que você postou a foto você com uma bicicleta, né? E aquilo ali eu voltei em um lugar da minha vida onde eu passei exatamente algo muito parecido. E aquilo ali foi assim, deu aquela segurada assim, né? Porque eu creio que nós estamos no mesmo processo, no mesmo caminho. E quem tá indo em direção ao mesmo caminho sempre se encontra. E eu louvo a Deus e fica à vontade e tamo junto aí. Vamos lá. Bom, gente, bom dia, bom dia. Primeiro eu quero agradecer o convite para estar aqui nessa manhã. Realmente, como ela disse, normalmente a agenda vive cheia. E quando ela perguntou, Grace, você tem um dia para a gente fazer uma live? E aí foi muito rápido. Eu não costumo responder com tanta rapidez, porque é muitas mensagens mesmo, né, pastora? Que a gente recebe. Graças a Deus, esse movimento tem crescido muito. E para mim é uma grande alegria estar aqui, compartilhando com vocês um pouco da minha história, um pouco da minha vivência, um pouco do que a gente tem feito, mas mais do que isso, né? Para estar aqui junto nessa missão e conhecer você, Sumai, pessoalmente, né? Pessoalmente aqui através da telinha. Eu falo que Deus não une pessoas, Ele une propósitos e somente Ele sabe tudo que passa nos nossos corações. Então, Ele fala muito comigo e quando eu respondi o teu convite ali, senti muita paz no meu coração e normalmente a gente não responde rápido assim. Então, eu falo que realmente foi algo que Deus planejou para esse dia. Então, fico muito feliz de estar aqui, viu? Muito obrigado pelo teu convite, muito obrigado por tudo que você colocou aí no início. É realmente o que eu acredito. Eu penso que às vezes a gente passa uma vida tão em modo automático. Inclusive hoje de manhã Deus me deu uma palavra no meu despertar. Eu sei, você faz lives aqui todos os dias, eu faço também. A minha é 6h12, a tua é 7h07, né? E hoje às 6h12 da manhã foi muito engraçado, porque eu tinha planejado falar outra coisa e quando a gente começou a live, Deus me incomodou muito. E aí a gente veio para Isaías 43:16-21, né? Que fala sobre... que fala de forma muito direta, né? Esqueça o que aconteceu, não fiquem lembrando de velhas histórias, fiquem atentos, não se distraiam, porque eu vou fazer coisas diferentes aí nessa terra que talvez você ache que essa terra seja um deserto, talvez você ache que essa terra ao seu redor é uma terra que está ressecada, é uma terra que está devastada, é uma terra que não está produzindo do jeito que tem que produzir. E Deus nessa manhã veio falar, né, que Ele está pronto para fazer rios transbordarem, para fazer com que rios de água potável seja transbordado mesmo através dessas terras que estão devastadas. E eu fiquei assim muito impactada com essa palavra, porque primeiro não era o que eu tinha planejado falar, e segundo porque Deus me mostrou tantas coisas através dessa palavra nessa manhã que eu fiquei muito mexida, né? No sentido de que quantas pessoas às vezes passam uma vida inteira vivendo uma vida na aridez, vivendo a vida num caminho que não é o caminho que Deus selecionou para aquela pessoa. E como você falou aqui agora de manhã, né?
a gente precisa ter coragem de se mostrar, né? Coragem de realmente colocar o rosto, porque às vezes é tanto bloqueio, é tanta trava emocional que fica na vida da pessoa que ela fica mais preocupada do que os outros vão falar, do que com a coragem de agir, mais preocupado com o que o outro vai julgar, com o que o outro vai falar de do que pensar realmente no que Deus vai pensar de você. Então, o que Deus pensa sobre você é muito mais importante do que qualquer outra pessoa pensa sobre você. E é muito engraçado que quando eu comecei esse movimento, pastor, eu fui muito apontada muitas vezes, né? Porque como assim você vai ficar falando de Deus? Como assim você não combina falar de Deus? Aí teve pessoas que falaram assim para mim, olha, falar de Deus dá bastante resultado mesmo. E eu fiquei extremamente chocada com o olhar das pessoas em relação a como pensam que as coisas acontecem ao nosso redor e mal sabem, né? Você aí com Covid tá aqui. Eu, às vezes, enfrento tantas batalhas também para poder estar aqui e para poder passar para as pessoas aquilo que está no nosso coração. Então, quando a gente começa a entender um pouquinho da mentalidade, um pouquinho da profundidade e o quanto Deus quer realmente fazer. Então, Ele está levantando improváveis nesse mundo inteiro. Ele está levantando improváveis, Ele está levantando pessoas em regiões diferentes do mundo. Ele está levantando pessoas mais improváveis para falar dele, que no caso eu sou uma, para justamente tocar vários tipos de pessoas ao mesmo tempo, né? Então, para mim, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, né? Agradeço aí o teu convite para estar aqui falando para o teu público. E o que eu posso deixar, assim, é que realmente as pessoas precisam ter a coragem de vivenciar aquilo que Deus tem entregue para cada uma delas. Quando eu fui chamada para todo esse movimento, quando há 1 ano e meio atrás, Deus tocou no meu coração de começar a fazer essas lives às 6h12, a primeira coisa que eu pensei, sabe, foi assim, poxa, mas como eu vou ter conteúdo para falar todo dia 6h12? Quem é que vai levantar todo dia 6h12 para me escutar? Aí eu olho, hoje a gente está a 300 e... Vou até anotando aqui na minha parede que eu esqueço, 305 dias. 305 dias, todos, porque eu não faço sábado e domingo nem feriado. E aí eu fico olhando e eu falo assim, tá, eu levanto 4h30 da manhã, 4h50, preparo o conteúdo aqui. Quando eu chego aqui, você muda tudo, Deus. Ou seja, não é o Ele meu, é mestre, Grace. não é o meu controle, não é a Grace. E eu falo muito isso pro pessoal que acompanha, né? Não é a Grace, não é o meu controle, é o que ele quer falar, é o que ele quer fazer. E não importa o que os outros vão falar, não importa o que os outros vão achar. Eu já tive empresários que falaram para mim assim, não pega muito bem, fica falando de Deus. E eu não tô nem aí se pega bem ou se não pega. Eu quero fazer aquilo que está dentro do meu coração, eu quero falar aquilo que eu fui chamada para falar, né? E esse dar a cara para bater, como você estava falando aqui, né? Como é que você falou? Quem não se expõe, não conquista. Quem não se dispõe, não conquista. É exatamente isso, né? Uma das coisas que eu falo muito é assim, existe a esperança, existe a fé, né? A esperança, ela coloca você esperando. E a gente tem que ter essa esperança. Porque aquele que confia no Senhor, ele espera. Agora, a fé é você se levantar e abrir a porta. Então, a esperança bate na porta. E a fé é você se levantar e abrir a porta. Né? Quando eu olho assim para aquela história, igual ontem meu filhinho menor estava aqui falando para mim, falou assim, mãe, como é que Pedro, eu quero ser igual Pedro, eu quero ser igual Pedro. Ele estava assim doido querendo ser igual Pedro. Eu falei, tá, mas por quê? Ele falou assim, porque Pedro andou sobre as águas. E como é que anda sobre as águas? Aí eu falei assim, aí eu estava explicando para ele, né? Eu falei, por causa da fé dele, ele acreditou no que Jesus falou para ele, e aí ele andou sobre as águas. Eu estava explicando para ele isso ontem. E muitas vezes a gente tem um chamado e a gente fica tão preocupado com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai falar, com o que o outro vai pensar ao meu respeito. E às vezes isso está impedindo você de descer desse barco e pisar e caminhar sobre as águas. Então, para mim, é muito nítido que a fé é a ação. Como que Pedro, naquele momento que ele desceu do barco, ele andou sobre as águas, ele provou a fé dele. Ele experimentou a fé dele. Ele vivenciou, ele degustou da fé dele. Ele só conseguiu degustar da fé dele, ele só conseguiu sentir a fé dele quando ele desceu do barco e ele pisou na água. Enquanto ele estava lá, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, dentro do barquinho, ele não provou nada, ele só provou a hora que ele teve a ação. Então, a ação é o que mostra que quando você pisa, Deus põe o asfalto. Quando você pisa, Deus faz jorrar rio de água potável, mesmo em meio a um deserto. Mas você vai precisar se colocar em ação.
E as pessoas às vezes querem que as coisas de Deus aconteçam sem fazer absolutamente nada. Sem acordar mais cedo, sem ir em busca daquilo que precisa, sem parar de olhar para trás. Aqui está falando, né, Isaías 43, 16, 21. Para de se distrair com coisa que não vai te dar resultado. Para de ficar lembrando velhas histórias, remoendo o passado. E vai olhar para frente. Deus está ali na tua frente. Jesus estava ali na frente de Pedro, falando: vem, Pedro, desce desse barco, vem, caminha sobre as águas. Eu quero fazer você sentir isso. E Pedro olhou e falou assim: nossa, será que eu vou? Será que eu não vou? Mas a fé dele fez ele ter a decisão de ir. Então, para mim, nessa passagem fica muito clara que fé é a força espiritual que tem que te mover. A partir do momento que ela só está fazendo você ficar aí sentada, só em oração, esperando que as coisas aconteçam, Deus, ele vai fazer a parte dele, mas você tem que entender que você vai fazer a sua parte. E a sua parte, somente você pode fazer. Não adianta querer terceirizar, não adianta querer falar assim, não, eu vou deixar, eu vou esperar que Deus vai me mostrar uma oportunidade. Às vezes Deus já mandou a oportunidade, Deus já mandou a resposta, já mandou o motivo, Deus já falou, já mandou o barco, já fez brotar água no deserto, já colocou o asfalto e você está ali ainda com os olhos físicos tampados, esperando que as coisas aconteçam. Então, é isso que eu penso muito, né, pastora Sumai, que a gente precisa entender que fé é essa ação. A gente só consegue mostrar o tamanho da nossa fé quando a gente se coloca em ação. Então, quando você coloca o seu rosto aqui todas as manhãs, quando eu coloco meu rosto ali todas as manhãs, eu estou tendo o quê? Eu estou tendo a ação de fazer alguma coisa para ter um resultado diferente, mas não é um resultado para a Grace, porque isso aqui a gente não tá tendo rentabilidade física nenhuma. A gente está fazendo porque é um chamado. E esse chamado, ele mexe, ele incomoda. E mesmo quando a gente está com vontade, mesmo quando o corpo está dolorido, igual você aí, ó, hoje está com Covid, você está aqui, não porque é pesado para você, mas é porque isso preenche o seu coração de uma maneira sobrenatural, não é? Verdade. Grace, você falou aí a respeito de fé, ação, né? Eu passei 20 anos orando, jejuando, buscando. Pena uma mulher que orava, né? Eu ainda oro muito, mas eu orava com força. Eu cheguei a orar por 3 anos. 3 anos, de 8 a 10 horas por dia. De 8 a 10 horas por dia. Misericórdia. Verdade. Jejum, ao ponto de finalizar o jejum, ter 10 quilos a menos. Meu Deus! Então, assim, uma busca. Só que aí eu achava, Grace, que de repente Deus ia dizer: minha filha, eis que te digo, aqui está a porta. Porque Deus me mostrou uma visão de futuro. Deus me deu palavras proféticas e uma visão de futuro. E ele me mostrou muito claro para onde eu estou indo, né? E tem uma frase do JB Carvalho que eu uso muito, que eu falei que já virou minha. Eu vi meu futuro, gostei do que eu vi, tô indo para lá. E eu falei assim, não, um dia o Senhor, eu tô orando, eu tô buscando, eu tô aqui me empenhando. Uma hora ele vai abrir a porta e vai dizer: minha filha amada, serva fiel, pode entrar pela porta. Só que, Grace, eu comecei a ficar frustrada, cansada, sobrecarregada. Imagina. Eu comecei a adentrar num lugar de muita angústia. Por quê? Porque a porta não se abria, minha irmã. As coisas não aconteciam como eu estava esperando. E aí, eu comecei a entrar em um caos emocional. Porque, peraí, eu tô orando, eu tô buscando, mas nada tá acontecendo. Uau. Minha irmã, e aí precisou cair a ficha de que é oração. Você ora e você age segundo aquilo que Deus está falando. Só que ninguém nunca tinha me ensinado isso. Só que eu nunca tinha atentado. Eu acreditava que Deus, ele era responsável por abrir a porta. E eu ainda ficava brava com Deus. Senhor, sua filha, tô aqui buscando. Tô aqui orando todo dia. Todo dia, tô aqui jejuando, tô aqui orando. Imagina a tua cabeça, deve ter feito assim, ó. Foi. Só que aí, minha irmã, eu entendi muitas coisas. Processo de autorresponsabilidade. Existe uma parte que é a minha. Aí, o que eu comecei a fazer? Agir todos os dias, segundo a palavra. Deus te deu uma palavra hoje.
Deixa as coisas que para trás ficam. Passou já. Eu vou fazer uma nova história, um novo caminho. E não precisa adentrar nesse novo caminho. Só que muitas vezes a gente quer que Deus faça aquilo que é a nossa responsabilidade, né? E eu passei 20 anos. Eu não sei se alguém aqui tem 5, 10 anos, 15 anos esperando talvez uma resposta. Uma resposta de oração, uma resposta de alguma coisa. E tem partes, queridos, que é sua e que Deus não vai fazer. Tem a sua responsabilidade que Ele não vai fazer, né? O Senhor me deu a palavra. Quem não se expõe, não conquista. Ele mandou a mensagem para Grace? Não mandou. Quem mandou fui eu. Agora eu tenho certeza, convicção absoluta que o Espírito Santo falou assim: minha filha, olha essa mensagem aqui e responde combinado. É exatamente isso. Isso é uma coisa que eu falo muito. Existem 3 partes, né? A parte nossa, a parte de Deus e a parte do outro. Então, às vezes você tá ali, e eu já ouvi muita história como a tua, viu? E isso, muitas vezes, a gente observa o quê? Que a pessoa, ela aprendeu assim e ela acha que isso é o certo. Provavelmente alguém te ensinou isso. Ora, minha filha, ora, dobra o teu joelho e jejua. Deus vai te dar a resposta. E é isso que... E aí, isso infelizmente, as pessoas ensinam e continuam passando para frente. Provavelmente, quando você estava ali em oração, jejuando e orando, para você, lá no comecinho, enquanto ainda você não estava frustrado, você ensinou outras pessoas a fazerem também, porque é aquilo que te haviam ensinado. E aí você fala assim, eu vou passar a vida inteira aqui orando, porque Deus vai fazer, Deus vai fazer. E é por isso que você vê tantos cristãos, pastora Sumai, frustrados, afastados de Deus, porque passaram 5, 10, 15 anos jejuando, se sacrificando em oração e não obtendo o resultado que gostaria, vivendo uma vida medíocre, uma vida pobre, de escassez completa, e achando que aquele era o caminho que Deus preparou, se autoflagelando. E eu falo que o nosso Deus, o nosso Pai, o amor de Deus por nós, ele não preparou esse caminho. Eu fico imaginando nós que temos filhos, né, a gente que tem um amor tão menor do que o amor de Deus por nós, a gente não ia ficar feliz, não ia se agradar de a gente fazer uma comida deliciosa, a comida preferida da casa, colocar um banquete na mesa e falar, vem comer, meu filho. O filho falar assim, não, eu tô em jejum já há 8 dias, eu tô em jejum há 10 dias, eu tô aqui orando para pedir que Deus abra a porta. E Deus ali falando assim, não, mas vem comer aqui o banquete que eu servi para você, tá aqui o banquete. Mas você precisa levantar daí, vir aqui e sentar nessa mesa para desfrutar desse banquete. Então, eu fico imaginando o coração de Deus, eu fico imaginando o coração dessas pessoas que perderam esse timer de entender que a gente tem que orar, a gente tem que jejuar, a gente tem que estar caminhando, a gente tem que estar conectado, mas é uma constância de outras atitudes que a gente precisa fazer. Porque aí, quando você entra nessa, você começa a se sentir não amado. Aí você fala assim, poxa, Deus fala com todo mundo, Deus falou com ele, Deus falou com ele, Deus falou com ele. Mas por que não falou comigo? E aí, quando você entende isso, você entende o quê? Aquela outra pessoa fez as 3 coisas, ela orou, ela jejuou, mas ela agiu junto. Ela não ficou terceirizando a culpa. E aí, uma das coisas que eu falo muito no meu método, até o próximo vai ser em junho, em São Paulo, se você estiver por lá, vai ser um grande prazer ter você lá com a gente. Eu falo isso muito no método, né? A gente precisa entender que a terceirização dessa culpa, ela precisa acabar. Começou lá com Adão, lá no paraíso, quando Adão falou assim, uai, mas por que Deus perguntou para Adão, por que você comeu essa fruta? E Adão falou assim, a mulher que você me deu, me ofereceu. Ele não respondeu porque eu fui um covarde, porque eu caí, porque eu pequei, fui lá e comi a fruta. Ele não assumiu a responsabilidade. Adão ali, ele terceirizou a culpa. Ele jogou a culpa para Eva. E aí, quando Deus foi para Eva, Eva virou e falou assim, não, eu comi porque a serpente que o Senhor fez me ofereceu. Ou seja, ambos terceirizaram a culpa. Ambos falaram assim, não, se você não tivesse me dado essa mulher, eu não teria comido a fruta. Se você não tivesse feito, Deus, a serpente, eu não teria comido a fruta. Ou seja, terceirização de culpa em cima de terceirização de culpa. E aí você não tem autorresponsabilidade.
que é falar assim, não, Deus está no comando geral, mas eu tô no controle das minhas escolhas. E aí é onde ferra tudo, pastora, porque às vezes o controle das suas escolhas estão baseado naquilo que você teve de vivência na tua vida. Está baseado nas experiências que você teve na tua vida. Está baseado nos bloqueios emocionais que você teve na tua vida. Está baseado naquilo que você olha e você fala assim, poxa, por que eu tenho essa reação? Por que eu sou assim? E não entende, porque está lá no seu subconsciente. Então, quando a gente consegue ter esse rasgar desse véu de entender que você é a pessoa que tem que se levantar e colocar o pé, e Deus vai colocar o asfalto, você que vai ter que levantar e abrir a torneirinha, sabe aquela água que Deus está fazendo fluir lá no meio do deserto? Tá lá, fluindo, fluindo no meio do deserto, na terra mais árida lá, Isaías 43, 16, 21. Mas você vai precisar ir lá e abrir essa torneira. A ação de abrir a torneira, ela é sua, ela não é de Deus. A água Deus já mandou jorrar, mas você vai ter que ter a capacidade de abrir a torneira. Você orou, Deus abriu, mandou a água. Mas você levantar e ir lá beber a água, o movimento de ir lá pegar a água e levar na tua boca é teu. Às vezes você está do lado de uma fonte abundante de água viva e você está morrendo de sede. Por quê? Porque você não está tendo coragem de se levantar, ir lá e pegar a água e botar para dentro. Então, de que adianta? De que adianta eu ficar o tempo todo esperando e terceirizando para Deus a ação? E eu sempre falo, é 3 partes. A parte de Deus, a parte minha e a parte do outro. A pastora Sumai está aqui todo dia entregando a palavra dela, a palavra de Deus. Eu estou ali todo dia 6h12 entregando a ativação, a palavra de Deus. A parte sua é ter coragem de acordar, é ter coragem de se levantar, é ter coragem de assistir, pegar aquilo que a gente está dando e colocar em ação. A parte de Deus, Deus está fazendo, tá te lembrando, tá conectando eu aqui com a pastora, tá conectando você, tá fazendo você ver ali um Reels que a gente colocou, tá trazendo você para o movimento. Você entra no movimento se você quiser, mas então, tudo na vida é assim. A parte de Deus, a parte sua e a parte do outro. A parte do outro, ele vai fazer sim ou não. A parte sua, você escolhe fazer. E a parte de Deus, ele faz o tempo inteiro. Mas a gente precisa fazer a nossa. E aí, tem gente que quer que Deus faça, como você falou, extraordinário, impossível o tempo todo, né? Tipo, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar e Deus vai fazer. Só que às vezes, ele mesmo já colocou a porta de ouro na tua frente. Tá precisando só você levantar com a chave na mão e abrir. Mas você tá ali esperando a coisa acontecer ainda, né? E isso, Grace, são muitas vezes pequenos passos, coisas muito simples, né? De você dar passos todos os dias. Isso foi uma experiência tão forte na minha vida, foi algo tão precioso e tão poderoso, que hoje, diante da maioria das palavras que eu trago pela manhã, eu já dou uma atividade. Quem caminha comigo, quem faz os treinamentos, quem vivencia os processos, todo dia tem coisa para fazer. Por quê? Porque eu entendi que nós precisamos dar passos. Pequenas atitudes vão gerar grandes transformações. E é isso que te faz caminhar todo dia. E eu estou em uma fase onde eu lanço um desafio na semana. Né? Então, assim, faça chuva, faça sol, cai um canivete, sei lá o que vai acontecer. Eu preciso colocar aquele desafio para funcionar. Então, porque tem momentos que o corpo, ele responde. Meu corpo hoje, ele está gritando. Febre, dor, mal-estar. E ele está dizendo assim, olha, dá uma paradinha aqui, eu vou parar, vou. Depois terminar a live, eu vou tomar um café, vou tomar os remédios, vou parar um pouquinho, né? Eu vou dar essa parada. Isso é uma questão de inteligência, tá? Mas eu falei, Senhor, eu não vou perder essa oportunidade. E eu digo para Deus todo dia, eu falei, Senhor, eu sou uma mulher que eu tô olhando o tempo inteiro. O que o Senhor tá fazendo? E eu não perco nada, nada. E ontem alguém falou assim, menina, desmarca esse negócio, vai descansar. Eu falei, nunca, nem que seja arrastada, eu faço essa live. Atitude, intencionalidade. A porta tá lá. Existe um rio de Deus, queridos. Existe um mover profético de Deus na terra. Existe uma movimentação que está acontecendo.
Só que você precisa adentrar nesse lugar. Às vezes você vai passar uma vida inteira. Gente, eu passei 20 anos. Você acha que eu quero que alguém passe 20 anos, Grace? Você acha que eu quero que alguém viva a minha experiência? Meu Deus. É muito tempo, é muito tempo. 20 anos é muito tempo. 20 anos! 20 anos com uma venda. 20 anos de bloqueios emocionais. 20 anos aprisionada. E o que acontecia? Eu ajudava pessoas. Eu já ensinava, eu já orientava, eu fazia aconselhamento, eu trabalhava com libertação. Só que eu precisava ser liberta. Liberta das amarras, liberta dos bloqueios, liberta de uma visão de religiosidade. Queridos, uma das coisas que mais mata a vida de alguém é caminhar num lugar de religiosidade. Porque nesse lugar de religiosidade você não vê quem realmente Deus é. Você não consegue enxergar Deus como Pai, paternidade, como um Deus de amor, como um Deus de misericórdia. E você não consegue enxergar o seu papel na vida e no reino de Deus nessa terra. Então, eu não conseguia enxergar o meu papel. E é por isso que eu não caminhava. E é por isso que eu não dava passos. E é por isso que a porta estava lá, mas eu não conseguia abrir a maçaneta. Porque eu achava que Deus ia abrir para mim. E olha, eu visualizava, Grace, Deus abrindo a porta. Porque a visualização, a declaração da palavra, essa coisa do visualizar, de fazer o quadro da visão, não foi ninguém que me ensinou, não. Foi Deus que me ensinou, tá? Deus me ensinou isso há mais de 15 anos atrás, do quadro da visão. Ele me ensinou com Abraão. Sai da tenda, olha para o céu, conta as estrelas. Qual era o quadro da visão de Abraão? Eram as estrelas. Todo dia que ele olhava as estrelas, ele falava, eu sou o pai de multidões. Ele não tinha nenhum filho. Mas ele dizia, eu sou o pai de multidões. E eu já sabia dessas coisas, só que eu entendia que era Deus que ia fazer. E eu visualizava Deus abrindo uma porta, eu visualizava Deus me conectando com alguém, eu visualizava eu ministrando para pessoas, e aquilo acontecendo, as coisas fluindo. E aí, minha filha, nada acontecia. Olha. Aí eu falei, rapaz, tem alguma coisa que tá errada aqui. Tem alguma coisa. Aí o que eu entendi? Eu falei, ó, tem alguma coisa errada e provavelmente não é no céu, é aqui comigo. Então vamos buscar o que está errado. Mas ainda bem que você teve um entendimento, né? Tem pessoas que vão passar a vida inteira assim e vão acreditar que é o certo, não vão viver a vida que Deus planejou para elas e não vão fazer aquilo que era para elas terem feito, porque passaram a vida inteira presa nessa religiosidade. E quando vê uma Grace, às vezes, falando, ou uma pessoa que não tem esse mesmo conhecimento falando, ainda vão criticar, porque não é o correto. O correto é esse modelo, né? E é muito lindo ver você hoje falando isso, né? Diante de tudo que você passou, porque eu fico imaginando quantas milhares de pessoas não estão presas em uma religiosidade e não estão acessando aquilo que Deus tem preparado para elas. Simplesmente por isso. Verdade. E por fim, né? Hoje eu dou passos todo dia. Todo dia eu tenho dado passos para que possa gerar resultados. Porque eu sei que eu oro, Deus fala e eu ajo. E hoje, essas pessoas que estão aqui, essas pessoas que vieram aqui nessa live, eu creio que uma palavra de Deus para a sua vida nessa manhã é você deixar o que para trás fica. E isso talvez fala de traumas, de medos, de dores que você vivenciou na sua jornada. E você tem dito, eu tenho convicção que tem pessoas aqui nessa live, você tem dito exatamente assim. Você diz assim, tudo que eu vivi é por isso que eu estou vivendo o que eu vivo hoje. Você diz assim, olha, essa situação que eu estou vivendo é porque meu pai não me deu uma oportunidade, porque meu pai falou que eu era burra, que eu não tinha condição, que eu não ia dar em nada. Então você está trazendo tudo aquilo que você viveu e você está dizendo que o seu resultado hoje, é culpa do seu passado. E através da vida de Grace, Deus está dizendo assim, olha, deixa o que para trás fica. Deixa o que já passou. Porque agora, em meio ao deserto que você está vivendo, em meio a esse deserto, essa terra árida,
essa terra de impossibilidades, essa terra que você está olhando para ela e você diz assim, olha, não tem jeito. Aqui não tem como nada sair desse lugar. Deus está dizendo assim, eu vou transformar isso em um rio. Eu vou fazer nascer água em meio ao deserto. Queridos, e é exatamente isso que ele faz. Mas para isso ele está dizendo para você, deixa para trás. Para isso ele está dizendo para você, ó, deixa o que passou. Vai agora entender, olhar para essa terra árida e saber que em meio a esse resultado que você tem hoje, que é uma terra árida, desértica, Deus quer fazer nascer um rio. Eu creio que nessa manhã, Deus, ele está abrindo um portal de possibilidades nessa manhã. E esse rio no deserto, queridos, ele fala de milagre. Esse rio no deserto, ele fala de milagre. E tem momentos que Deus, ele faz milagres na nossa vida. Tem momentos que ele vem com de repentes dele. Tem momentos que portas que a gente estava esperando e que não abria, Deus faz abrir, tá? Então, diante de toda essa ministração que nós trouxemos aqui, eu creio que Deus está dizendo assim, deixa o que ficou para trás, olha para a situação que você está vivendo e começa a agir, mesmo diante do lugar onde você está. Porque tem gente, Grace, que ela diz assim, olha, quando isso acontecer, eu vou agir. Tem gente que diz assim, ó, quando eu tiver possibilidades, eu vou agir. E o Senhor está dizendo para você nessa manhã, usa o que você tem. Pega diante do deserto que você está vivendo e comece a dar passos em meio ao deserto. Comece a dar passos em meio ao deserto. Ontem eu fui na rua, rapidinho, para poder fazer o exame de Covid. Tinha uma mulher sentada vendendo doces. E eu perguntei, de onde você é? De longe, assim, eu perguntei, porque eu também não sabia ainda que eu estava de Covid. E eu estava indo fazer o exame que eu tinha marcado. Ela falou assim, eu sou de Minas. Cheguei aqui ontem e aí eu comprei uns doces e vim vender, porque eu vim tentar a vida. E eu disse para ela assim, olha, Deus colocou em você um espírito de empreendedora. Saiba que vender os doces aqui não é qualquer coisa. Você está empreendendo. E Deus vai te fazer prosperar em meio ao seu empreendimento. Sabe por quê, queridos? Ela podia pedir. Ela podia ficar lá, não, agora eu vim tentar a vida, eu vou procurar um emprego, eu estou desempregada. Ela podia contar muitas histórias. Mas ao invés de contar histórias, ela pegou vários bombons, aquelas paçoquinhas, e ela estava empreendendo. Por quê? Ela deixou o passado para trás e ela começou a caminhar. E o Senhor está dizendo para você, tem coisas que você vai precisar deixar para trás, queridos. Não tem como você carregar uma dor uma vida inteira. Não tem como você carregar esses bloqueios uma vida inteira, porque quem carrega bloqueios é como estivesse carregando aquelas bolas de ferro americana, sabe? Dos prisioneiros. Aquilo não deixa você caminhar, aquilo não deixa você fluir. E você precisa deixar essas coisas para trás, para que você possa seguir esse novo caminho. E talvez esse novo caminho, ele aparentemente está desértico. Você fala assim, eu não entendo. Eu estou deixando para trás, mas está deserto. E o Senhor fala, começa em meio ao deserto, porque é nele que eu vou abrir fontes de águas vivas. E essa palavra, Grace, ela foi muito preciosa para a minha vida. Muito preciosa, muito preciosa. Porque quantas vezes... Minha irmã, eu tive em desertos. Quantas vezes? E, queridos, eu estou dizendo para vocês porque eu já tive muitas bolas de ferro no meu pé. Eu acho que eu tive todos os bloqueios emocionais e mais algum que alguém inventar, eu tive ele. Eu tive que deixar esse trem para trás. Fácil? Não, se fosse fácil, todo mundo fazia. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Não é fácil, mas é possível. Intencionalidade. Deixa para trás. Segue um novo caminho. Existe uma fonte que Deus está fazendo jorrar no deserto. Grace, você já viu um vídeo que tem no YouTube que mostra essa passagem sendo cumprida? Não. Eu vou mandar ele para você hoje.
Ele é um vídeo que mostra nascendo água no deserto, no Negueb. A água começa a jorrar, ela vem das montanhas e ela toma. E ela vem e ela enche o deserto. E aquilo que era deserto se torna em lugar florido. Aquilo que era deserto se torna em lugar frutífero. Queridos, eu creio num Deus que transforma o deserto em um jardim. Eu creio em um Deus que transforma esse deserto em lugar de frutos, né? Eu já vi seu testemunho, Grace, e eu sei que Deus transformou seu deserto em lugar de frutificação e vidas têm comido desses frutos, vidas têm desfrutado da sombra que Deus tem feito você dar. E que você não pare, lindona, que você continue. Eu sei que tem momentos que parece que está deserto, porque as pessoas veem a gente ministrando, elas acham que a gente não tem problema. Mas eu sei que existem desertos na nossa vida e em meio a esse deserto, todas as vezes o seu pai, ele vai fazer jorrar esse rio de uma forma muito sobrenatural, para que você continue a frutificar. Amém. E a da sombra, porque tem uma geração inteira que vai comer desses frutos. Uma geração inteira. Amém. Que vai receber dessa sombra no nome de Jesus. Amém, amém. Amém e amém. Amém, obrigada, pastora. É isso, é isso. Pessoal, gente, perguntando qual é a parte de Isaías que a gente estava falando aqui. Isaías 43, mais específico, 16 a 21, foi o que eu citei aqui agora há pouco. 16 a 21, Isaías 43. Glória a Deus. Aí. Mas é isso, é exatamente isso, é tudo isso, né? É tudo isso e é maravilhoso, é maravilhoso. Glória a Deus. Minha lindona, então vamos orar? Para agradecer a Deus nessa manhã? Vamos, com certeza. Agradecer o Senhor. Grace, uma das coisas que eu faço todos os dias aqui é orar pelas pessoas que estão enfermas, doentes. Eu amo orar pelos enfermos. Amo. Eu já vi tantas curas, tantas curas, tantas curas. Amo orar pelos enfermos. E, na verdade, eu amo orar. Você sabe, né? Que eu orava de 8 a 10 horas. Agora tô... Eu imagino que eu gosto bem. Isso é meio nítido pra gente. Ó, tô orando menos agora, mas não tão menos também não, hein? Que eu gosto da oração. Então, vamos orar? Eu queria que você que tá aqui nessa live, nessa manhã, se tem alguma parte do seu corpo que tá enfermo, que você coloque a mão nesse lugar e eu creio que Deus vai trazer cura sobre você nessa manhã. Ontem eu testei Covid-19 e eu estou declarando sobre mim. Ele já levou sobre si minhas dores, minhas enfermidades. Eu sou curada. Eu sou curada e Deus sabe que eu só estou aqui nessa manhã porque eu creio nisso. Que eu creio em um Deus que cura, restaura, que um Deus que realmente coloca a mão dele. E eu louvo muito a Deus. Quer dizer, eu sou apaixonada por Jesus. Um beijo para ele, arrasa, ele arrasa. Tá bom? Então vamos orar nessa manhã. E agradecer, Grace. Louvado seja Deus pela sua vida, linda. Amém. Que maravilha. Senhor, nós oramos nessa manhã. Nós queremos te louvar, te agradecer pela vida da Grace Joviane, da casa, do marido, dos 2 filhos. Eu te agradeço, Senhor, por cada empreendimento da tua filha. Eu te agradeço, Senhor, por cada treinamento, por tudo que ela tem feito nesses dias, por cada live. Que o Senhor faça transbordar a vida dela a cada dia. Que o Senhor faça crescer exponencialmente, Senhor, o alcance da tua filha. Que ela seja como uma flecha na mão do valente. Que ela acerte o alvo e que naquele grande dia ela se apresente diante do Senhor. Ó Deus, como alguém que cumpriu o chamado e o propósito nessa terra. Eu te louvo e te agradeço pela vida da tua serva. Senhor, e nessa manhã eu quero orar por cada vida que está aqui nessa live. Senhor, em especial, eu quero orar pelas pessoas que estão doentes, enfermas. Senhor, e agora, toca em cada parte do corpo dessa pessoa. Aquelas que entraram aqui, Pai, com
enxaqueca, dor de cabeça, mal-estar, dor no corpo. Aquelas pessoas que entraram aqui, Pai, que estão com febre, Covid-19, nós repreendemos toda a enfermidade na autoridade do teu nome. Nós damos uma ordem agora, nódulo fora, em nome de Jesus, câncer, desapareça, tireoide, volte a funcionar perfeitamente, corrente sanguínea, toda infecção vai embora em nome de Jesus. E nós declaramos cura, Pai. Cura sobre o teu povo. E nessa manhã eu declaro cura sobre a minha própria vida, Senhor. E em nome de Jesus, nós declaramos a tua palavra que diz que o Senhor já levou sobre si nossas dores, enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas tuas pisaduras, nós somos sarados no nome de Jesus. Nessa manhã eu oro por cada vida e declaro, Senhor, que seja um dia excepcional, conduzido pelo teu Espírito Santo. Que essas pessoas saiam daqui para criar o seu excepcional dia. Que essas pessoas saiam daqui para agir. Que essas pessoas saiam daqui para deixar para trás aquilo, ó Deus, que não traz mais esperança. Para deixar para trás medos, angústias, bloqueios. E para viver o teu chamado e o teu propósito. Pai, que nesse dia rios possam fluir em meio ao deserto. Ó Deus, que rios possam, Senhor, aparecer em meio ao deserto, que haja um mover sobrenatural do Senhor. Nós oramos nessa manhã, já te agradecemos por essa live tão preciosa na tua presença, no nome de Jesus. Amém e amém, amém. Amém, amém. Olha, não, deixa eu dar um abraço nesse povo tudo, gente. Gente, que alegria. Ó, Grace, gratidão. Que o Senhor faça abundar na sua vida, prosperar, crescer, que você viva tudo aquilo que Deus planejou desde a eternidade para sua vida. Viu? Amém. Amém. E tamo junto nessa jornada. Vou te mandar o videozinho lá. Manda o vídeo lá que eu quero ver. Para você não ficar curioso, eu mando o vídeo para você também, tá bom? Eu tenho um grupozinho de Telegram. E aí, normalmente, eu ponho no YouTube, né? Eu ponho o linkzinho lá. Se você tiver curiosidade, você entra e vê o videozinho, né? Mas eu acho que eu consigo colocar no Story também. Então, eu vou colocar, tá bom? E, gente, um excelente dia. Que você construa seu excepcional dia guiado pelo Espírito Santo. Ele vai falar, faz, você faz. Volta, você volta. E você seja conduzido por ele, porque ele é real, verdadeiro, poderoso e bom estar aqui com você. E eu creio que amanhã nós estaremos juntos aqui também, novamente. Grace Joviane, é 6h12 da manhã. Acompanhe ela, siga. Vale muito, muito, muito a pena. Eu creio que em breve nós vamos nos conhecer pessoalmente, no nome de Jesus. E eu vou, né, ter essa oportunidade, tá bom? Gente, ó. Beijo com cheiro no coração. Gente, bora fazer um dia incrível. Beijo, pastora. Fica com Deus. Amém. Tchau. Gratidão, lindona. Tchau.